Melquisedeque é um personagem do Antigo Testamento, uma figura bíblica muito controversa e cheia de segredos e mistérios. Ao longo do tempo, muitas interpretações e teorias foram feitas a respeito de sua identidade e também a respeito de sua origem. Neste vídeo, eu estarei falando sobre cada uma das interpretações a respeito da identidade deste personagem antigo, bem controverso e misterioso do Antigo Testamento. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem o canal para outras pessoas. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo do canal. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós nos deparamos com diversos personagens, com histórias muito interessantes, misteriosas, e nós vemos, então, alguns destes personagens sendo muito intrigantes e tendo as suas identidades muito ocultadas da maioria das pessoas. Um destes personagens é Melquisedeque. Melquisedeque, como nós sabemos, foi o rei de Jerusalém nos tempos de Abraão, e além disso também era um sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, do mesmo Deus de Abraão e do mesmo Deus dos povos semitas. Uma curiosidade a respeito de Melquisedeque é que ele é visto e tido como sendo o fundador, aparentemente o fundador, da ordem dos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, que eram sacerdotes de outros povos, de povos distintos, gentios, descendentes dos outros filhos de Noé, que serviam ao mesmo Deus de Noé, ou seja, os não israelitas. Como nós sabemos, existiam o grupo dos sacerdotes de Israel, que eram vindos de apenas uma das tribos. Uma pessoa que era da tribo de Judá não podia ser um sacerdote. O sacerdócio era vindo apenas da linhagem de Levi, no caso, tinha que ser uma pessoa israelita da descendência de Levi por parte de pai e também por parte de mãe. Mas sobre a identidade misteriosa de Melquisedeque, primeiramente eu estarei falando sobre o nome de Melquisedeque, o significado de seu nome e as origens ali, no caso de seu nome. O nome de Melquisedeque é um nome muito antigo e um nome muito forte, até porque o significado de seu nome remete a, no caso, o nome de Melquisedeque, na verdade, ser um título de sua época. Sim, exatamente. O nome de Melquisedeque, como nós conhecemos, no caso Melquisedeque, na verdade, não era o seu verdadeiro nome. Não se sabe, não se tem conhecimento de qual era realmente o seu nome original, porém, ele era apenas conhecido por um título. Sim, o nome Melquisedeque, na verdade, não é exatamente um nome, mas sim um título. O nome Melquisedeque, no caso, o título Melquisedeque, tem o significado de rei de retidão ou rei de justiça. Uma curiosidade é que temos aí os termos Melech e o termo Tzedek. O termo Melech, no caso, rei, e no caso também ali Tzedek ou Zedek seria o termo para retidão, ou seja, nós temos aí um rei de justiça, um rei reto, um rei bom, uma característica que denotava ali que Melquisedeque era um rei. Nós sabemos que Melquisedeque era um rei e o seu reino, ele reinava, no caso, na cidade chamada pelo nome de Shalem, ou simplesmente Shalim, que é a atual cidade de Jerusalém, no caso, nos tempos de Abraão, cerca de 4.000 anos atrás. Eu começarei a partir de agora a falar a respeito das visões, interpretações e teorias a respeito aí da identidade de Melquisedeque, lembrando aqui que eu estarei falando de cada uma delas e deixarei, no caso, para cada um de vocês analisar e achar qual é a visão verdadeira. Portanto, a partir de agora, eu estarei começando. A primeira interpretação a respeito da identidade do famoso Melquisedeque, deste personagem intrigante, é a interpretação que vai dizer que, na verdade, Melquisedeque era sim
um rei cananeu e que vivia na cidade de Salim, a atual Jerusalém, e que ele, portanto, era de origem cananeia. Sim, isso mesmo que você escutou. Segundo a primeira interpretação, visão ou teoria, é que a identidade de Melquisedeque está muito mais do que explícita nos próprios textos que vão falar a respeito de Melquisedeque. Segundo os intérpretes aí desta visão, eles vão dizer que Melquisedeque era um rei de Canaã e era um homem da descendência de Canaã. Muitas pessoas não acreditam nesta teoria, porém esta teoria ela vai dizer e vai abordar aí que Melquisedeque era um descendente de Canaã justo, que reveu os seus conceitos, parou de adorar aquelas vastas divindades, deuses pagãos de sua região e começou a adorar apenas ao Deus de seu ancestral Noé. Portanto, segundo esta interpretação ou esta visão, no caso aí Melquisedeque seria um homem cananeu, até porque os reis de Canaã eram apenas cananeus, tinham que ser da descendência de Canaã, até porque na cidade a qual ele governava, a existência ali eram de povos cananeus. Por isso alguns vão interpretar aí que, no caso Melquisedeque, era de origem cananeia. Porém, esta interpretação ou visão tem os seus baixos, tem as suas falhas, mas ela faz um certo sentido, até porque quem reina sobre uma nação tem que ser pertencente àquela nação, àquele reino. Quando você vai para, por exemplo, usando como exemplo, quando você vai para a China há 1000 anos atrás, você vai encontrar um imperador chinês ou você vai encontrar um imperador vindo da Alemanha. É obviamente que vai ser um chinês ali governando sobre o seu povo e não, no caso, um alemão. A segunda visão ou interpretação de alguns rabinos sobre a origem de Melquisedeque e quem seria Melquisedeque, alguns acreditam que Melquisedeque basicamente seria um título do próprio Sem, filho de Noé. Sim, exatamente. Segundo alguns, o próprio Sem, filho de Abraão, era, no caso, o próprio Melquisedeque. Melquisedeque era apenas um título de Sem. Essa interpretação ela é vista por alguns rabinos aí da Idade Média e muitos até os dias de hoje acreditam com toda certeza que Melquisedeque era na verdade Sem, filho de Noé. Essa interpretação, assim como a outra, também tem as suas falhas e também tem os seus baixos, até porque Sem, filho de Noé, já teria morrido há muito tempo. Inclusive, outros rabinos e outros judeus na antiguidade, antes da Idade Média, acreditavam ali que Sem teria morrido nos dias de Terá, ou seja, ele não estaria vivo nos dias de Abraão. Mas também é uma interpretação de que, no caso, o próprio Sem, filho de Noé, seria Melquisedeque. Uma outra visão ou interpretação que muitas pessoas têm a respeito da identidade de Melquisedeque, essa misteriosa identidade, é de que Melquisedeque, na verdade, seria uma pessoa do Antigo Testamento, um determinado personagem ali do livro de Gênesis, no capítulo 5. Segundo algumas pessoas, Melquisedeque seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Enoque, filho de Jared, aquele que foi tomado aos céus pelo próprio Deus e que, segundo muitas visões e interpretações judaicas da época de Cristo e anteriores, até mesmo à época de Cristo, ele seria, no caso, uma espécie de escriba dos tempos finais e faria algumas missões para Deus em terra. Como ele não morreu e Deus o tomou para si, ele faria algumas missões para o próprio Deus. Existem algumas pessoas que creem nessa interpretação, outras que não acreditam nesta interpretação, até porque dizem que não existe nenhum respaldo bíblico de que o próprio Melquisedeque seria Enoque. Assim como as outras interpretações, essa interpretação também tem os seus baixos, até porque esta interpretação ou visão, ela vai contra a Enoque ter ido aos céus, no caso, ter ido e ficado aos céus, porque o texto bíblico é claro que Deus o tomou para si, e que se Deus tivesse mandado ele para a terra, no caso, ele também se chamaria
Enoque e não Melquisedeque. Mas como Melquisedeque é um título, no caso Enoque, segundo eles, teria se adequado a este título e reinado sobre os cananeus e converteu muitos cananeus ao Deus Todo-Poderoso de Adão. Além da interpretação de que vai dizer que Melquisedeque seria o próprio Enoque, nós também temos outras interpretações que vão sanar aí alguns questionamentos que muitas pessoas têm sobre as descrições de Melquisedeque que são dadas no Novo Testamento. No Novo Testamento, alguns de seus atributos, ou pelo menos referências a respeito de sua personalidade e pessoa, são até mesmo, no caso, divinizados, por assim dizer, ou até mesmo espiritualizados demais, porque certas descrições a respeito dele no Novo Testamento vão dizer que ele não teve princípio de dias, nem fim de dias, e por conta destes versículos, ele é tido como, na verdade, sendo um ser espiritual. Sim, exatamente. Essa interpretação vai dizer que Melquisedeque, no caso, era um anjo de Deus cumprindo uma tarefa, uma missão de Deus, de governar sobre Jerusalém e converter muitos cananeus que ali habitavam. Sim, exatamente. Eles vão dizer que o anjo, no caso ali, como um anjo pode tornar-se homem, pode se transformar, se transfigurar em homem. No caso, ele se transfigurou em um homem ali e cumpriu essa tarefa, essa missão para Deus. E, no caso, vai sanar aí alguns questionamentos que as pessoas tinham sobre certas descrições sobre Melquisedeque, que são muito espiritualistas. Segundo os intérpretes desta visão, este anjo, no caso, em forma de homem que governou sobre Jerusalém e que, no caso, era um sacerdote do próprio Deus, assim como todos os anjos são, eles prestam culto a Deus, prestam serviço a Deus e adoram incessantemente a Deus. Esta interpretação também vai sanar muitas dúvidas que se tinham a respeito de certas coisas que Melquisedeque fez no Antigo Testamento, nos tempos de Abraão. E, no caso, a descrição de que ele era certamente eterno vai simplesmente ser totalmente resolvida, segundo esta interpretação. Segundo os intérpretes desta visão também, Melquisedeque, no caso, este anjo que se tornou Melquisedeque, ele tinha a missão de entregar vinho e pão a Abraão, como um simbolismo, no caso aí, da ceia de Cristo, exatamente a ceia do Novo Testamento, como uma referência no Antigo Testamento. A última visão ou interpretação que eu achei a respeito de Melquisedeque, sua identidade, a última que eu encontrei sobre ele, é que esta interpretação é bem curiosa e, no mínimo, intrigante, até porque, segundo os intérpretes desta visão, Melquisedeque, na verdade, seria o próprio Deus encarnado, em carne e osso. E esta interpretação também, de certa forma, vai sanar as dúvidas sobre as descrições aí espiritualistas até demais sobre a personalidade de Melquisedeque no Antigo Testamento como sendo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Sim, existe também essa interpretação. E essa interpretação, de mesma forma como a interpretação de que ele era um anjo, também vai dizer que tinha a missão de, no caso, entregar ali pão e vinho para um simbolismo da ceia sagrada do Novo Testamento. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Escrevam nos comentários quais dessas interpretações vocês mais acreditam, sendo que existem pessoas que acreditam basicamente em todas elas. Então, dito isto, fiquem todos com Elohim.